Estamos agora aqui na Escola Intuitiva com o diretor Rodrigo Sartori. O que é Escola Intuitiva? Porque eu já estou vendo aqui que é uma escola diferente, né? Sim. Outro olhar. Você poderia nos falar sobre isso? É legal porque a intuitiva, ela vem da palavra intuição mesmo. E intuição é uma forma de aprendizagem. Não é? Hoje na neurociência também é estabelecido que a intuição é uma forma de aprendizagem a partir da qual a gente resgata várias pistas do ambiente e chega a algumas com respostas, conclusões. Então a intuição é uma forma de aprendizagem até negligenciado, às vezes transformada em algo místico, não é? E a intuitiva também é um personagem, é uma menina. Na verdade, é uma menina autista. As meninas autistas não é que elas são raras, elas têm menor número do que os meninos, mas muitas meninas elas conseguem assim burlar certas características do autismo e passar despercebidas, não é? E a intuitiva, ela é uma menina que ela tem hiperfoco, como a maior parte das crianças, né, com essa condição. E a partir desse hiperfoco, então a intuitiva ela vai buscando essas pistas, ela vai catando, ela vai observando as coisas todas até chegar em algumas conclusões. Então ela é muito boa nessa qualidade que é a intuição. Mas esse é um aspecto só da nossa escola, digamos assim, é a história por trás do nome da escola, não é? É uma escola de contraturno, de reforço escolar. A gente oferece aqui também um programa de educação socioemocional, que é muito importante, e principalmente crianças estão na condição do autismo, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São crianças assim que os pais têm procurado bastante esse nosso serviço do programa de educação socioemocional. Tá? E a gente alinha aqui três bases de aprendizagem. Porque o corpo, a gente não, né, eu como neurocientista não acredito que a gente aprende com o cérebro. A gente aprende com o corpo inteiro, a gente aprende com a ponta dos nossos dedos, com o nosso intestino, não é? Então, tem três componentes principais da nossa pedagogia, que é um treino psicomotor, não é? A gente tem um estúdio de pilates funcional, um treino cognitivo a partir de jogos, de brincadeiras, da própria escolarização e um treino de habilidades socioemocionais, que funcionam de uma forma sinérgica para aprendizagem de uma maneira em geral. Então não adianta, às vezes a criança ela é muito inteligente, não é? Ela tem uma alta capacidade cognitiva, mas ela não consegue controlar suas emoções e isso vai atrapalhar na hora de aprender alguma coisa na escola. Exato. E a criança, quando ela chega aqui, vamos supor, a mãe busca e diz que o filho não está indo bem na escola, tudo, não apenas para um reforço. Quem que consegue fazer essa análise da criança? O que mais? Sim. Porque às vezes, né, tem coisas por trás, né? A gente tem uma equipe aqui multidisciplinar, não é? Com psicopedagogo, eu sou neuropsicopedagogo também, além de neurocientista e biólogo. E a gente faz uma avaliação, principalmente se a procura é o reforço escolar, então a gente vai tentar ver quais são as defasagens que essa criança tem, onde que a aprendizagem dela está faltando, quais são os componentes do histórico curricular que ela não conseguiu aprender de maneira apropriada e que, portanto, vai faltar para os próximos componentes. Então, a gente faz esse diagnóstico. A gente não trabalha também, vai fazer um reforço escolar para uma prova específica de algum conteúdo, a gente não vai trabalhar só naquele conteúdo, a gente vai ver, porque às vezes a criança está indo mal naquele conteúdo porque tem muitos outros conteúdos anteriores que ela não está indo bem. É claro que, às vezes, a gente está ensinando história, geografia, língua portuguesa e muitas coisas emergem também das questões emocionais, das questões sociais daquela criança, né, ou daquela família, e aí acaba, muitas vezes, a gente trabalhando isso de uma forma sinérgica também. E aí a importância do corpo, né, Deia? A questão do envolvimento do corpo, por isso que é importante, assim, a questão do treino físico funcional, da atividade psicomotora, dos espelhos, que a gente tem muitos espelhos espalhados pela escola também, porque a pessoa se enxergar é uma coisa que dá identidade. A mesma coisa é a questão da letra, da escrita, sabe? Por que a letra cursiva? Por que ainda escrever com o lápis ou a caneta? Porque ali existe uma identidade, existe um envolvimento de identidade da pessoa com a escrita. Não é a mesma coisa que no computador. As letras do computador você pode até buscar letras, fontes novas, mas é a do computador, não é a sua letra. Mas quando a gente escreve cursivo, por isso que eu uso muito mapas conceituais, sabe? Mapas mentais. Eu falo para as crianças e para os adolescentes, principalmente, eu faço um mapa mental da minha vida.
Eu organizo a minha vida, a minha família, as minhas coisas pessoais e até as minhas emoções a partir de mapas. Eu pego lá um papel e vou fazendo desenhos mesmo, e organizando isso com a minha letra, sabe? Com os meus desenhos, com as minhas caixas de texto. Então, tem o envolvimento do corpo que a gente trabalha muito também e que ajuda nesse diagnóstico do que a criança precisa. E a criança, ela às vezes, ela pode ficar aqui um período curto ou um período maior, assim, de tempo de aprendizado? Sim. Como que acontece? Bom, é fluxo contínuo, não é? E depende do programa. Então, por exemplo, no reforço escolar, a criança ela vem de 1 a 5 vezes por semana, o ideal é 2 a 3 vezes, até porque ela já vai na escola no outro turno. A gente não substitui a escola regular, não é? Sim. Então, ela já vai na escola no outro turno. Então, já tem todo um cansaço. Por isso, 2 a 3 vezes é o ideal para a aprendizagem da criança. Por vez, ela fica 2 horas. Por que 2 horas? Porque 1 hora, às vezes, até a criança engrenar naquela aprendizagem, e às vezes também ela chega, às vezes, como a gente já discutiu, com outras questões emocionais, físicas, não é? Às vezes até um cansaço. Então, precisa a criança chegar no lugar, entrar dentro daquele universo dos estudos. E a gente usa para isso muitos jogos também. Né? O Soletrando é um jogo, tem vários jogos maravilhosos, né? De pensamento lógico-matemático, de memória de trabalho, de organização visoespacial dos objetos. E aí esses jogos servem como uma introdução dentro dessas 2 horas de estudo. Aí a criança joga um joguinho e depois, vamos para o estudo. Ou se ela já chega assim, a gente vê que está disposta, já vamos para o estudo e aí depois termina no joguinho, sabe? E aí dá uma dinâmica boa, por isso a gente preza por essas 2 horas. Já o programa socioemocional, 1 hora e 40 minutos, tá? Tem turmas específicas, né? No caso do reforço, as crianças vêm, elas ficam até recuperar os seus conteúdos. No programa socioemocional, 1 hora e 40, nas terças e quintas, nas primeiras horas da manhã e nas primeiras horas da tarde, tá? E aí sim, aí a gente tem yoga, a gente tem meditação de atenção plena, a gente faz vários trabalhos, dinâmicas, teatro que a gente utiliza para ajudar então essa criança nos vários tipos de dificuldade que ela tem. Geralmente assim, tem muitas crianças autistas, eles se apegam muito a objetos, então a gente faz eles trocarem muitas coisas. É o objeto preferido dele, não é? Mas tem o preferido do outro que ele também quer, daí a gente faz uma troca, sabe, de Hot Wheels, pode ser um brinquedo. Sério? Então dá uma certa flexibilidade, que é o que se deseja, né? Flexibilidade cognitiva, flexibilidade do pensar. E socializa, né? Socializa, exatamente. Isso é muito importante, exatamente. Né, para o autista. Então, essa atividade, ela é com mais alunos, né? Sempre. A gente não trabalha aqui nessa abordagem clínica, não é? Tá. A gente é um meio termo entre a clínica e a escola. A gente é um conceito realmente inovador, né? Novo, diferente. É um meio caminho entre a clínica e a escola. Nós não temos um atendimento clínico dentro desses programas, tá? A gente tem fora desses programas, daí é direto com a psicóloga, com a psicopedagoga, não é? Mas dentro dos programas é um atendimento educacional. Ai, que interessante. E o reforço é individual? O reforço é individual, mas a gente também usa muito dos grupos. Tá. Por quê? É até um tipo de metodologia ativa, né? Aprender com os pares, né? O peer instruction. Então, a linguagem de uma criança do 3º ano ensinando uma do 1º é mais perto do que a minha linguagem ensinando uma criança. Exato. Então, uma das nossas regras, a gente tem um panfletinho aqui com as regras da escola, e a nossa primeira regra é: o maior cuida do menor. E dentro dessa do maior cuida do menor, o maior ensina o menor também. Mas às vezes o maior não é o maior do tamanho, da série, pode ser o maior em termos daquele conhecimento específico. Então às vezes há uma grande dinâmica do que é o maior, sabe? E é legal isso também porque cria uma fluidez na aprendizagem, as crianças ensinam umas às outras. Então o reforço tem a parte individual, que a professora acompanha individualizado, mas tem também essas trocas dentro dessas 2 horas. Por isso a importância dessas 2 horas. Achei muito interessante. É bem diferente. Essa troca. E a escola é de segunda a sexta? Segunda a sexta, às 7h30 até meio-dia e das 13h20 até as 18h30. Tá? E aí dentro do reforço é livre, né? As famílias, porque assim, a gente tem que se ajustar, a gente sabe, a gente é mais em Floripa, tem a questão do trânsito, é uma cidade já grande. Sim. Então tem toda uma dinâmica das famílias e a gente tenta acompanhar a dinâmica dessas famílias. Então a gente tem que ter as 2 horas para a gente poder
criar o nosso ritmo e fazer as nossas atividades, mas não é exatamente assim as 2 horas dentro de turmas específicas, é de acordo com as necessidades da família mesmo. Ah, então. E a pessoa de casa que quiser procurar pela escola? Bom, a gente tem os nossos canais digitais, né? Intuitiva Escola, tá? @Intuitiva Escola, o nosso Instagram, o Facebook também, tá bom? A gente tem o nosso WhatsApp também, que é o 49, né? 48 974000931. E tem o nosso e-mail também, que é o nosso site, que é escolaintuitiva.com.br, e o meu site, que divulga bastante ideias também para a escola, que é rodrigosartori.com.br. Então, pessoal, todos esses canais. Precisando, eu achei muito interessante, fazia tempo que eu já estava namorando aqui essa entrevista e hoje deu certo. Obrigado, graças a Deus. Então, se vocês precisarem e qualquer dúvida, vocês venham aqui e eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos. A gente está tendo um grande resultado mesmo, eu posso falar essa palavra, e até rápido, principalmente com as crianças autistas, né, com esse tipo de condição, e na condição dos TDAHs também, né, de um outro tipo de transtorno. Então a gente tem conseguido muitos resultados, e esses resultados acabam sendo vistos pela família em casa, pela escola onde a criança estuda, não é? Então eu tenho ficado bem feliz com o que a gente tem conseguido de resultado. Essa é a melhor resposta, É a melhor né? resposta, a melhor resposta. Um dos pequenos. Eu agradeço. Obrigado, Débora. Esse tempo aqui para a gente apresentar para as pessoas a escola intuitiva.